Hebreus 13. Nós estamos estudando o livro de Hebreus, o tema é Jesus, o grande sumo sacerdote, e o versículo-chave é Hebreus 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E no nosso último estudo, bom, deixa eu fazer uma revisão geral então. Nós, nesse tempo, estudamos a carta, passamos por cinco grandes, ah, ah, como posso dizer, cinco grandes temas que a carta apresenta. Nós vimos a superioridade de Jesus, né, acima dos anjos, a superioridade de Jesus em relação a Moisés, a superioridade de Jesus sobre o sacerdócio arônico. Nós falamos sobre a superioridade de Jesus em relação à lei. E essa última sessão fala sobre perseverança, que é a parte prática de tudo o que foi ensinado. Se você observar, todos esses tópicos são aquilo que os judeus se agarram, né, se vangloriam, né? Toda essa experiência que eles têm com anjos em relação a Moisés, o doador da lei, o sacerdócio arônico, né? Para poder fazer os sacrifícios no templo e tudo mais. A lei, né? Como eles se vangloriam de ter a lei de Deus. Nenhum outro povo da terra recebeu, né? Das próprias mãos de Deus, a lei de Deus. E tudo isso faz com que eles se agarrem a essas coisas e percam o principal, né? Que é Jesus, que é o próprio Deus encarnado. E então o autor da carta aos Hebreus, ele escreve a um grupo de cristãos, né, de judeus convertidos ao cristianismo para não voltarem à fé antiga. Então ele compara todo o tempo Jesus com o que eles têm, né, na religião e comprova que nada se compara a Jesus, né? E nessa parte final, essa parte que é muito prática, né, eu diria, ele fala sobre essa perseverança, né? Nós corremos a corrida proposta com os olhos fitos em Jesus, cientes que o Senhor é capaz de nos carregar ao longo do caminho, certos de que a provisão da graça que Deus nos deu é suficiente para nos permitir chegar na reta final e cruzar a linha de chegada. Amém? Então, agora nesse capítulo 13, ele fala de características de uma corrida, né? Onde os frutos eles podem ser vistos, né, os frutos espirituais, e que são próprios daqueles que correm a corrida com perseverança, né, com os olhos fitos em Jesus, né, e firmados na graça de Deus. Então, nós falamos um pouco disso a semana passada, e essa noite nós vamos concluir o capítulo falando sobre outras características, talvez não tão visíveis quanto as características da semana passada. Se você não ouviu, eu peço que você ouça, é uma bênção, mas características que têm que estar presente, né, na vida do cristão. Então, isso é bem importante, tá bom? Então, Hebreus 13, de 7 a 25. Por causa que é muito grande, por causa do tempo, eu não vou ler tudo, tá, irmãos? Nós vamos partir direto para o texto. Vamos ler a mensagem. Jesus é o nosso Senhor, é o tema da mensagem final, e nós vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo tão especial. Obrigado, Jesus, que o Senhor nos permite a graça de estar aqui essa noite, Senhor, de podermos estudar a Tua palavra, olharmos para Ti e receber do Senhor, ó Deus. Eu oro, Pai, que nossos corações estejam rendidos ao Senhor, nossos corações, ó Deus, estejam famintos e sedentos por mais de Ti. Eu oro, Deus, que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade no nosso meio, Senhor, de falar aos nossos corações, de me usar, ó Deus, como a Tua boca, Senhor, de abrir os nossos ouvidos para ouvir o que o Teu Espírito Santo tem a dizer à Tua igreja, Senhor. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Somos abençoados por estar aqui, Deus. Fala conosco, completa a Tua boa obra, Senhor, seja glorificado, Deus. Eu oro por todos os presentes, eu oro por toda a igreja, Deus, que o Teu povo, Deus, seja abençoado, Pai. Eu oro que o Senhor conclua essa boa obra que o Senhor começou em nós, Deus. E, Pai, Tu sabes, Senhor, Tu sabes a realidade de cada vida aqui presente, a luta que cada um está passando. Eu oro, Senhor, vem de encontro, Senhor.
Senhor, venha de encontro, Deus, que todos saiam daqui diferentes do modo que entraram. Deus. Todos nós te buscamos, Senhor. Esperamos te ouvir, queremos o teu toque, Senhor. Tu vês o nosso desespero, a nossa fome, Deus, a nossa necessidade, Deus. E o Senhor é aquele que promete, Deus, nos encontrar onde nossa fé está, Deus, e nos suprir, Deus, abundantemente. Então, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito bem. Jesus é o nosso Senhor. No versículo 7, o autor ele começa falando sobre lembrem-se dos seus líderes, que eles falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. A primeira coisa que ele pede é para que se lembrem dos seus líderes. Provavelmente esses líderes, os líderes que primeiro falaram do amor de Deus a esse grupo de irmãos, provavelmente eles já estavam mortos, provavelmente eles já não estavam mais entre eles. Por isso ele fala: lembrem-se deles. Lembrem-se deles, lembrem-se daqueles que pagaram o preço para que o evangelho chegasse até você. Hoje em dia, nós encontramos Bíblia em todo canto, né? Nós ligamos a televisão, rádio, internet, nós temos fácil acesso à palavra de Deus, ao evangelho. Mas nessa época não era assim. O líder ele tinha que pagar um alto preço para poder ter, né, alguma cópia de uma carta à igreja ou poder enfrentar mesmo, né, a zombaria, a perseguição, para poder falar, não, eu quero morrer por essa causa e eu vou ensinar, né, a essa congregação a palavra de Deus. Havia um preço a se pagar, né? Havia um compromisso muito sério de vida ou morte, né? Que era assumida pelo líder. Então, ele pede para que eles se lembrem deles, né? E é lindo isso. E ele fala: observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então, assim, nós devemos nós devemos dar honra a quem merece honra, né? E assim, eu ouvi um pastor falando que é mais fácil de falar qualquer outro assunto, né, do que esse, né? Porque parece que quando o pastor fala sobre honrar a liderança é como se ele estivesse se autopromovendo, né? Mas é, vocês conhecem meu coração, né? Eu quero sumir e ser invisível aqui, para que vocês só vejam Jesus e só ouçam Jesus, né? Mas é importante, a Bíblia fala, nós ah, honrarmos aqueles que têm um compromisso espiritual de nos alimentar, um compromisso espiritual com as nossas vidas. Pastor não, como eu posso dizer, não manda na tua vida, né? Pastor, ele tem uma responsabilidade, que é alimentar você com a palavra de Deus, que é te conduzir no caminho da palavra de Deus. Esse é o compromisso, né, do pastor, de cada líder espiritual. E nós honramos, né, o Senhor, né, empenhamos a nossa vida nesse propósito, nesse chamado. E e o que passar disso não é de Deus, porque existem muitos líderes espirituais que infelizmente não entendem que esse compromisso é com Deus, né, e que devem servir o povo. Jesus mesmo falou que aquele que quer ser primeiro seja o último e servo de todos. Então o papel do pastor é lavar o pé de todos, né? Ele não está lá para ser o primeiro, ele não está lá para ser maior, ele está lá para ser o último, ele está lá para servir a todos. Esse é o coração por trás do chamado, né, do papel, da função. Então é por isso que nós honramos. Ele vai falar mais duas vezes sobre os líderes nessa passagem, mas eu já estou, né, preparando já o coração de vocês para isso. E algo muito importante em relação à liderança é o seguinte, irmãos, infelizmente, muitos mercenários lá fora, né? Infelizmente, há muitos falsos pastores, pessoas que fazem da fé negócio, né? Que realmente mancham, sujam, né? E escandalizam, né? A palavra de Deus, a igreja do Senhor. Mas isso é totalmente fora. Há uma condenação bíblica reservada para esses, né? Mas o que eu acho mais importante quando a gente fala da responsabilidade
espiritual, né, de pastor, é, é que todo pastor vai prestar contas a Deus do que faz, né? Todos nós vamos prestar contas a Deus do que fazemos, né? Mas é importante lembrar, né, que nós temos um compromisso com Deus de dar uma doutrina sã, né, saudável, porque nós vamos responder por isso, né? Nós vamos responder por tudo que falamos. Então, assim, é algo muito sério. Tanto que a própria palavra fala, olha, né, aquele que almeja o episcopado, né, uma coisa boa deseja, mas olha, é melhor fazer outra coisa se não for chamado por Deus, porque vai dar conta, né, vai ser castigado. Obrigado. Eu não sei porquê, hoje eu estou suando mais do que o normal. Mas eu acho que Deus está falando, vai fazer um exercício, Celso. Mas desculpa, eu não quero distraí-los, tá? Bom, mas é isso, irmãos. Existe uma responsabilidade, né? É como eu posso dizer? Por que, que a mulher ela deve biblicamente respeitar o marido? Ela deve respeitar porque ele vai prestar contas a Deus do que ele faz, do que ele fala, do que ele direciona, do que ele lidera. Por que os filhos devem respeitar os pais? Porque os pais são responsáveis pelos seus filhos. Eles vão prestar contas a Deus um dia de tudo que ensinaram, de tudo que fizeram, com a responsabilidade dada por Deus. E os líderes espirituais, igualmente, eles vão ser chamados a Deus, eles vão prestar, eles vão ser, né, severamente, né, cobrados por Deus, por tudo que eles fazem, tudo que fizeram, tudo que ensinaram ao povo de Deus, né? Então é nesse sentido que nós devemos pensar, nós devemos honrar essas pessoas, porque elas têm uma responsabilidade sobre as nossas vidas. Tudo bem? E imitar a sua fé, né? Imitar a sua conduta quando é piedosa, né? Quando é de amar a Deus. Muito bem. O versículo 8, ele fala: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Líderes vão passar, né? Muitas pessoas, elas se agarram aos seus líderes mais do que ao próprio Senhor, né? E isso é horrível, né? Porque eu sempre falo, Deus, eu temo o teu nome, né? Se por alguma razão, né, alguém aqui tiver perdido e tentar se agarrar a alguma coisa a mim, ao homem, né, do que ao Senhor, eu sei que chegou o meu tempo, né? Eu sei que chegou o tempo de partir. Porque não pode ser assim, né? As pessoas elas devem buscar ao Senhor. Os líderes vão passar, os homens vão passar, as pessoas passam, né? Ministérios passam, tudo passa, né? Mas Jesus nunca, né? Então é nesse sentido que ele coloca o versículo 8 muito propício. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, né? O Senhor ele enterra o seu servo fiel, né? No sentido que aquele tempo passou, ele vai levantar, pensa em Moisés, né? Ele cumpriu o seu papel, depois veio Josué, né? E Deus cumpriu o seu papel através de Josué. Então os líderes eles vão passar, né? Cada um vai cumprir o seu tempo, o seu papel, mas vai passar. E é por isso que o autor está falando, olha, Jesus Cristo é o único que vai viver para sempre, né? Então é isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ah, Isso fala da imutabilidade do nosso Senhor, irmão. Isso fala que o nosso Deus não muda. Quando fala que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, quer dizer que você pode confiar cegamente nele. Não é verdade? Essa imutabilidade de Deus, de Jesus, nos traz paz, conforto ao coração, no sentido de que o que ele falou está falado, não vai mudar, né? A palavra de Deus, ela é segura. Eu posso estabelecer a minha casa nessa rocha, né? Pode vir os ventos, pode vir a chuva, a tempestade, e ela não vai ser abalada. Então é isso. Essa imutabilidade do caráter de Deus, da palavra de Deus, de quem Deus é, nos dá segurança para viver a nossa fé nesse Deus. E isso é tudo para nós, irmãos, não é? Saber que Deus não vai mudar de ideia,
né? Ele não vai amanhã acordar mal-humorado, né? Acordar com o pé esquerdo, né? Sempre fala. E aí, ai não, deu os 5 minutos lá, deu o tiro-cutico, né? Surtou. Graças a Deus que isso nunca vai acontecer com o nosso Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Ele é imutável, Ele é sempre fiel, Ele é sempre bondoso, Ele é sempre amoroso, Ele é sempre santo, Ele é sempre justo. Ele é o mesmo, né? E é por essa razão que a nossa fé pode estar segura nele para sempre. Amém? Isso é maravilhoso. Então, edifique sua casa sobre a rocha que é Jesus Cristo. E se existe alguma coisa nova, isso aqui deve nos assegurar das heresias e falsas doutrinas, irmão. Por exemplo, hoje a onda é o evangelho coach, né? São mensagens bonitinhas, né? Você não é mais confrontado com o pecado, né? Você não é confrontado mais com o que você deve mudar a tua atitude, mudar teu coração, mudar teu pensamento, deve sofrer uma metanoia, uma mudança de pensamento, mudança de atitudes, né? Hoje em dia não se fala mais isso. Parece que entrou no campo do politicamente correto, né? Então não se fala mais. Mas isso não é evangelho, né? Isso não é evangelho. Porque o evangelho, toda vez que a palavra de Deus você lê e você ouve, você tem que ser confrontado com ela. Você tem que ver a santidade de Deus, que você é pecaminoso, que você precisa se acertar com Deus, você precisa receber da parte de Deus a graça necessária para a tua transformação. E é isso que o evangelho faz conosco. Mas a gente já passou pela história da igreja por tantas heresias, né? Teve a época das unções, né? Era a unção da largatixa, a unção do aviãozinho, a unção do riso, a unção do caicai. E vocês dão risada porque já experimentaram essas coisas, né? Então, assim, já passou tanta coisa, né? Tanta coisa que a gente precisa já estar mais maduro hoje, né? Se existe alguma coisa nova, não é verdadeira. Se é verdadeiro, não é novo. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A verdade dele não muda. A palavra dele não muda. Né? O modo que o Espírito Santo agiu no passado, ele continua agindo hoje, não é? Então, irmãos, isso é muito sério, né? Nós precisamos ter a maturidade para receber o alimento sólido, para nos alimentar diariamente da palavra de Deus. Está escrito. Como Jesus venceu as tentações do diabo no deserto? Está escrito. O diabo usou até a própria palavra distorcida, mas ele falou, mas está escrito isso. Ou seja, quando você lê a palavra de Deus, você tem essa segurança e o teu ouvido é treinado, o teu coração é treinado para ver a heresia vindo e o alerta, o bip de alerta, heresia, heresia, você não sente o erisômetro, né, vamos dizer assim? Quando você ouve alguma coisa que não está na Bíblia, principalmente como a Bíblia fala, aí você, não diz isso, a Bíblia não fala isso, né? Está errado, né? Porque dentro de nós, né, a gente conhece a verdade. Quando você está acostumado com notas verdadeiras, você pega uma falsa, você sente na hora, essa nota é falsa, porque você está acostumado com a verdade. Quando você está acostumado com a palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus, você percebe muito facilmente alguma heresia, alguma coisa fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus. E é por isso que é tão importante conhecer a sã doutrina, a palavra de Deus. Ela tem que habitar ricamente no nosso coração. Ela tem que fazer parte diariamente da nossa vida, para a gente estar protegido contra essas falsas, né, doutrinas, essas heresias, ou ventos, né, de doutrina, como diz a palavra de Deus. E não sermos levados de um lado para o outro. O versículo 9, ele vai falar sobre isso também, né? Obrigado. Posso usar? Acho que é. Olha, eu vou falar um segredo para você. Quando eu fazia academia, vocês lembram daquela época, muito tempo atrás, eu tinha que levar uma de banho. Tá bom, não era para distrair ninguém isso. Mas tá bom.
Eu vou voltar. Hebreus 13:9 diz assim: Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Então, dentro dessa mesma linha de pensamento, irmão, olha só como ele vai mudando, né? Ele vai navegando de um versículo para o outro, amarrando um tema no outro. E ele vai falar sobre diversas coisas nesses versículos finais, coisas importantes para a nossa fé. E no 9, ele diz que, olha, não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Ele está falando de heresias aqui, está falando de ensinamentos que não são condizentes com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Mas como que a gente vai saber se a gente não conhecer a palavra de Deus? Nós temos que ler a Bíblia, nós temos que estudar a Bíblia. Então, não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. E aí ele completa: é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Bom, o judeu, ele tem uma dieta especial, né? Vocês sabem disso. Não come carne de porco, né? Não sabe o que é um bacon na comida. Tá bom, estou falando de exercício. Vamos lá. Mas eles não, eles são muito restritos, né, na alimentação e tudo direitinho lá. Mas eles fazem disso um grande caso, né? Eles se vangloriam muito, né, por não comer certas comidas e tal. E assim muitas seitas, né? E assim muitas seitas. Falar, não pode comer isso, não pode tomar isso, né? E por aí vai. Só que esses ensinamentos, Paulo ele fala em outras cartas a mesma coisa. Eles não servem para nos santificar de coisa alguma. Eles só servem para nos vangloriar sobre os outros. Então, não é algo que nós devemos nos agarrar. O autor está falando, olha, nós temos que ser fortalecidos pela graça, o favor não merecido de Deus. Porque se não for pela graça, é porque você está se vangloriando de alguma coisa que você faz. E se você faz para merecer, não é graça. Você está pagando. Você está pondo Deus na parede. Você está fazendo troca. Isso já não é graça. Então, cuidado. Cuidado para o nosso coração não estar fortalecido em alguma obra, né? Ou em alguma coisa que você faz ou não faz. Porque quando você faz isso, você abandona a graça. Você não tem como ser fortalecido na graça e nas obras ao mesmo tempo. E aí ele fala, tem que ser fortalecido na graça e não por alimentos cerimoniais. Isso, alimentos cerimoniais, não tem valor para aqueles que o comem. Ou seja, comendo ou não, você não está melhorando em nada em relação a Deus. Tudo bem? Então ele deixa isso muito claro. Porque esses irmãos, eles eram tentados a voltar à vida antiga, uma vida religiosa. É tão triste às vezes, irmãos, quando as pessoas elas têm contato com a graça de Deus, elas são libertas até, né, do legalismo, da religiosidade, elas aprendem a receber de Deus, entendendo que não valem nada, que não merecem nada, mas elas não conseguem viver pela graça. Elas não conseguem correr com essa liberdade que Deus dá para viver para a glória de Deus. Elas, elas sentem a necessidade de que elas têm que se amarrar em algumas regras e aí elas não querem ser fortalecidas na graça e voltam. Voltam para cada coisa que você fala, eu não acredito que é capaz, depois de experimentar a liberdade que é em Cristo, voltar para debaixo de religiões ou seitas, né? E aí entristece o nosso coração. Eu imagino o coração do próprio Senhor. É muito triste quando isso acontece, né? Mas nós temos que nos esforçar, irmãos, para nosso coração ser fortalecido na graça. Paulo ele fala para Timóteo, olha, fortalece na graça que é em Cristo Jesus, Timóteo. Porque é muito fácil a gente se comparar. É muito fácil a gente não se achar tão espiritual quanto poderia. É muito fácil a gente achar que, poxa vida, né? Se eu fizesse mais coisa, eu ia ser mais abençoado. Isso tudo são modos, sabe, discretos do seu coração fugir da graça de Deus. E a gente precisa estar lutando, né? Perseverando para continuar na graça.
Bom, é isso. Eu acho que eu amo a graça de Deus, porque eu venho de uma igreja tão legalista, né? Passado, já estou há 23 anos na capela, mas eu tinha 7 anos antes disso, numa igreja muito legalista. E quando eu conheci a graça de Deus, foi para mim nascer de novo, de verdade. E assim, o que a lei não pôde fazer na minha vida, a graça fez, porque eu queria aprender a palavra de Deus, eu queria estar em todos os cultos e fazer todas as coisas, porque eu estava apaixonado pela graça de Deus. Como que Deus pode me amar tão grande assim? Como que Deus pode me justificar e me chamar de justo? Como que Deus pode me amar, independente do que eu faço para Ele? Como? Como? E aquilo foi grande demais para mim. E até hoje eu não consigo ainda entender isso, mas eu quero viver essa graça. Eu quero aprender cada dia com essa graça. A graça de Deus é maior do que nós já experimentamos, é maior do que nós vamos experimentar no nosso tempo de vida. Nós vamos passar a eternidade conhecendo dessa graça, irmãos. E é por isso que é tão difícil quando as pessoas elas têm contato com essa graça e não deixam essa graça transformar a sua vida. Eu falei alguns domingos atrás, eu repito, se a graça de Deus não mudar a nossa vida, nada mais vai. Religião não tem esse poder, regras não têm esse poder, disciplina não tem esse poder. Se a graça de Deus não transformar a nossa vida de dentro para fora, nada mais vai. E a gente precisa receber a graça de Deus, irmãos. Versículo 10. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Olha que tremendo esse versículo, irmãos. O autor, quando eu penso nesse autor, eu imagino Paulo, mas nós não sabemos se foi Paulo. Mas, de qualquer forma, ele tem uma paixão tão grande pelo Senhor, que cada coisa que ele fala é como se fosse assim, dentro do coração dá um glória, né? A gente quer dizer aleluia, né? Porque é tão poderoso. Ele fala aqui, olha, falando sobre ser fortalecido na graça, lembra do versículo anterior? Aí ele linka agora com o versículo 10, ele fala: nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Ele está falando dos sacerdotes do tabernáculo judeu, que eles faziam lá o sacrifício, né? Eles tinham o sacrifício tinha que ser fora dos átrios, aí o sangue daquele animal tinha que ser trazido para o Santo dos Santos e aspergido, lembra disso? No dia da expiação, em favor do pecado de toda a nação. E aí ele está falando aqui, olha, nós que cremos em Jesus temos um altar diferente. O altar que nós temos não é o altar do tabernáculo. O nosso altar não tem direito de comer quem serve no tabernáculo. Então, o nosso altar não tem lugar para quem quer viver pela religião. O nosso altar não só pode comer aquele que vive pela fé e é fortalecido na graça. O nosso altar não é para aqueles que estão entretidos, orgulhosos na sua religiosidade. Esse não tem direito de comer no nosso altar. Não dá vontade de dar um glória a Deus? Glória a Deus, porque o nosso altar é a cruz. A cruz é o nosso altar. A cruz é o nosso altar. E aqueles que estão presos na religiosidade, eles não têm direito, porque eles fizeram a escolha deles. Nós temos esse direito. Esse é o nosso altar. É ali que nós somos fartos. É ali que nós somos supridos e abençoados. É na cruz. A cruz é o nosso altar. É um altar diferente. Louvado seja o Senhor, irmãos. E aí nos versículos 11 e 12 ele desenvolve a ideia ainda, ele vai falar o seguinte: o sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Então, Jesus, nós já falamos disso, o autor já nos levou a estudar isso mais profundamente, é uma oferta superior pelo pecado. E ele está novamente trazendo aqui à tona para nós, que da mesma forma que o animal era morto fora do acampamento e o seu sangue era trazido para dentro, Jesus foi morto fora dos muros da cidade e o seu sangue foi suficiente para nos purificar de todos os pecados.
uma oferta superior. Isso é tremendo. E o apelo que ele faz a esses irmãos é: não voltem àquele sistema religioso que os mantém fora do altar de Deus, do altar verdadeiro, né? Os mantém cegos e entretidos pela religiosidade. Versículo 13 diz: portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Então o autor ele faz um convite. Ele fala: não volta para o templo, né? Não volta lá para o sistema antigo, mas saiamos, né? Vamos até Jesus, né? Não volta para a religião, né? Saia da religião, né? Vá até Jesus, suportando a desonra que ele suportou, né? E ele traz esse fato que é importantíssimo, né? Porque esses irmãos estavam com medo de sofrer retaliação, perseguição, perder bens. Não, não quero perder nada, eu não quero sofrer. Em outras palavras, é isso que ele está falando. Esses irmãos não queriam sofrer por causa da fé, mas ele está convidando eles. Não, vamos. Jesus suportou essa desonra. Por que nós não vamos querer suportar desonra nenhuma? Não é o Senhor, né? Não é o servo maior que o Senhor, não é verdade? Se Jesus foi desonrado, nós vamos ser também. Se ele foi perseguido, nós vamos ser também. Saiamos até ele, soframos nós também a desonra pública. Deixe que as pessoas nos persigam, deixe que as pessoas nos matem se preciso for, mas nós queremos nos identificar com Jesus fora, não dentro do sistema religioso. E olha, irmãos, se você, como eu, estava dentro de um sistema religioso e conheceu a graça de Deus, você sabe do que o autor está falando, né? Do que é o romper desses grilhões, né? O que é o romper dessas cadeias, né? Eu não sei como você estava quando conheceu a graça de Deus, mas eu estava debaixo de uma opressão tremenda, me sentindo um galho, um ramo cortado da videira, né? Tipo assim, não presta mais para nada, não serve mais para nada. Então, quando você experimenta pessoalmente o que é a graça de Deus, o que é ser liberto de um sistema opressor religioso, você sabe do que o autor está falando. Você não tem medo de se identificar com Jesus, não é? Você não consegue viver mais uma religiosidade, né? Você não se contenta em ir para a igreja, cumprir um ritual. Não, você quer viver Jesus. Você quer que as pessoas vejam a graça de Deus estampada em você, né? E isso, nada pode segurar uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que é fortalecida na graça de Deus, irmãos. Ninguém pode segurar um crente fortalecido na graça de Deus. É impossível. É impossível. Ninguém segura um crente fortalecido na graça de Deus, não. Não dá. É impossível. Porque nenhum sistema religioso é capaz de segurá-lo mais. Louvado seja o Senhor, irmãos. Então saiamos até Ele. Vamos suportar a desonra que nos cabe, porque Ele suportou a desonra maior. Ele foi pregado nu numa cruz. Ele teve as barbas arrancadas. Ele foi humilhado, né, xingado. Ele foi açoitado. Teve suas costas como hambúrguer, né? Carne de hambúrguer, de tão moída, de tão batida que foi. Nenhum de nós vai passar por isso. Então, assim, o que nos resta, o que nos cabe, não é nada comparado ao que Jesus suportou. E eu não digo fisicamente, né? Emocionalmente também e espiritualmente. Jesus foi na cruz, enquanto ele recebia a punição dos nossos pecados, o Pai não olhou, não contemplava, ele perdeu essa comunhão eterna com o Pai, enquanto estava sendo punido pelos nossos pecados. Ele sofreu, e essa era a maior angústia do coração de Jesus. Não era dor física, não era humilhação pública, mas era essa separação do Pai. Ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Essa era a dor difícil demais para Jesus suportar. Mas ele sofreu essa separação para que eu e você fôssemos unidos ao Pai para sempre. Louvado seja o Senhor por isso. Então, saiamos até Ele. Saiamos até Ele, irmãos. Vamos nos identificar com Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha, né?
a perseguição ela está real, ela está latente, ela vai aumentar, mas nós não podemos ter medo de nos identificar com Jesus Cristo, de nos posicionar sobre a verdade, sobre o que a Bíblia fala, irmãos. Nós não podemos ter medo nem vergonha disso, tá bom? Jesus está conosco. Spurgeon disse: se você pode habitar com os ímpios, se você pode viver com ele como eles vivem, se suas práticas são as suas práticas e se seus prazeres são seus prazeres, então o Deus deles é o seu Deus e você é um deles. Não há como ser cristão sem ser excluído do acampamento do mundo. Sim ou não? Sim. A amizade do mundo, a Bíblia fala que representa inimizade com Deus. E o autor está falando para aqueles irmãos: vocês têm que fazer a escolha de vocês. Vocês têm que escolher que lado vocês estão. Versículo 14. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. A mesma coisa que o autor nos falou sobre Abraão, lembra? Abraão, Isaac e Jacó, eles viviam em tendas esperando esse grande cumprimento, né? A cidade que estava por vir. Não a física, não a terrena, mas a espiritual. E novamente o autor ele traz essa ideia aqui para nós, essa verdade, né? Porque ele diz: nós temos uma motivação, irmãos, para nos posicionar em relação à nossa fé. E ele diz aqui no 14 por quê? Porque nós não temos nenhuma cidade permanente aqui nessa terra. Tudo que nós vemos ao nosso redor vai passar. Tudo que nós vemos ao nosso redor vai ser uma página virada da história muito em breve. Então, como nós não temos nada que é permanente, nós buscamos aquilo que há de vir, aquilo que nos é prometido, né? A nova Jerusalém, né? A cidade de Deus. Nós buscamos isso, nós estamos caminhando rumo a essa cidade, irmãos, né? E nós somos peregrinos, somos passageiros nessa terra. E se esse é o nosso coração, se esse é o nosso entendimento, nós não vamos querer fazer média com o mundo, nós não vamos querer, sabe, viver politicamente correto, nós queremos viver a verdade, né? Nós queremos viver com intensidade a verdade do Evangelho de Deus, fazer a diferença no tempo que nos resta ainda, né? Falta pouco tempo, né? Mas queremos fazer a diferença no pouco tempo que temos. E vai valer a pena, irmãos, porque tudo isso vai passar. Então, Jesus fala: olha, eu venho em breve, a minha recompensa eu trago na mão, né? Hoje pode parecer algo bobo, né? Pensar nas recompensas, porque eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho isso, eu tenho meu conforto, eu tenho isso, eu tenho. Não seja tolo, né? Isso daí não é nada, isso aí pode sumir num segundo, né? Amanhã não podemos ter nada disso. Mas o que nós realmente temos é o Senhor. É o mesmo ontem, hoje, eternamente, né? E isso não vai ser tirado de nós, nunca, nunca. Aquilo que você tem em Cristo nunca vai ser tirado de você, ninguém pode tirar de você. Louvado seja o Senhor por essa verdade. Então, nós buscamos a cidade que há de vir. Nós vivemos para o eterno e não para o temporário. Versículo 15: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, se nós entendemos isso de verdade, o versículo 15 é uma verdade para nós também. Se nós não vivemos para o temporário, mas para o eterno, nós vamos oferecer continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Os sacerdotes no templo eles tinham que servir diariamente um sacrifício. O nosso sacrifício eterno é Jesus. E o nosso sacrifício a Deus é o louvor. Fruto de lábios que confessam seu nome. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Tremendo isso, né? Há quanto tempo nós não ouvimos esse versículo, não é? Mas é real, é verdadeiro. O Senhor fala para nós, né? Se você me confessar diante dos homens, eu também vou te confessar diante do meu Pai que está nos céus. Continua sendo verdade hoje, né? Não mudou. Mudou. Então nós temos
esse privilégio, irmãos, essa honra de poder oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Então, quando nós nos reunimos, olha, prestem atenção nisso, quando nós nos reunimos como igreja para louvar a Deus, Deus ele se alegra. Deus ele espera receber louvor do seu povo. Deus ele é abençoado, ele se regozija quando o povo dele o louva. Aí você pode falar, olha, eu nunca entendi esse negócio de igreja, de se reunir para cantar, né? E canta e canta. Eu não gosto, sou uma pessoa que canta não. Desculpa, mas assim, Deus ainda espera de seus lábios um sacrifício de louvor. E talvez para você que não gosta de cantar, seja um sacrifício refinado, raro. Eu não gosto de cantar, mas para Deus eu canto. Não gosto de falar, mas para Deus eu quero adorá-lo, quero louvar. Quão precioso isso não é para Deus, não é? Quão precioso. Eu confesso, tem coisas que é fácil para outras pessoas, mas que não gosto, não é meu lance. Não quero. Mas quando é para Deus, meu Deus, há um desejo, há uma paixão, há uma alegria, né? Há um propósito que nos motiva, né? E isso é precioso. Isso é precioso. Quando os filhos de Deus, né, salvos pelo sangue do Cordeiro, né, fortalecidos pela graça que é em Cristo Jesus, o adoram, falam verdade sobre quem Ele é, né, o que a pureza, a grandeza, a glória, a majestade, o amor, tudo que Ele é, tudo que Ele faz, isso engrandece o Senhor, isso traz honra, isso traz glória para o Senhor. Isso faz com que Ele se alegre, se deleite sobre nós a vida fala. Então faça isso, irmão. Faça isso. Faça isso. Ainda que ninguém faça, você tem entendimento, você faz por causa do Senhor. Amém? Esse é um sacrifício de louvor e Deus espera um sacrifício de louvor. E não são palavras ao vento, né? Tem um significado do nosso coração. Eu sei que é longo, mas é importante falar isso. Todo louvor, toda adoração tem um custo. Tem que custar alguma coisa. Para ser sacrifício, tem que custar alguma coisa. Lembra de Davi falar, eu não quero dar ao meu Senhor alguma coisa que não me custe nada. Né? Por quê? Porque se não me custa nada, não tem o meu eu envolvido, né? Por que que a oferta daquela viúva foi maior do que todas as riquezas que os fariseus davam? Porque tinha um significado para ela. Aquilo, ela estava dando parte da própria vida, parte do próprio sustento. Não era o que sobrava. Vocês estão entendendo? Quando a gente dá do que sobra, a gente nem pensa naquilo. Mas quando é alguma coisa que tem um custo, né? Que eu sei que está dando parte do meu suor, né? Uau, falar em suor, uau. Mas está dando parte da minha vida, né? Do meu trabalho, do meu dia. Isso tem significado para Deus, né? Isso faz sentido para Deus. Isso é uma oferta agradável ao Senhor, né? Então, faz parte da nossa vida esse louvor, né? Esse sacrifício de louvor, que é muito mais do que palavras, que envolve o coração, que envolve a nossa gratidão, que envolve a nossa vida e, e tem um custo, né? Aí eu penso na Maria que quebrou o vaso de alabastro e as pessoas acharam aquilo um absurdo, mas quando você quer adorar o Senhor, irmãos, posso falar uma coisa? Você pouco se importa com o que os outros vão pensar. Quando o seu propósito é adorar o Senhor, você vai colocar seu rosto em terra ainda que ninguém coloque. Você vai se ajoelhar e vai adorar, ainda que ninguém se ajoelhe. Você vai se levantar e estender tua mão, ainda que ninguém o faça. Quando a gente fala de adoração, a gente fala de algo tão pessoal, tão íntimo, tão. Vocês entendem o que eu quero dizer, não é? E é isso que é louvor, é isso que Deus espera de nós, individualmente.
Ah, ele ama quando nós estamos juntos, sem dúvida. Quando a gente louva, quando a gente ora, ele vibra. Ah, são meus filhinhos, são meus filhos. Qual o pai e a mãe que não gosta? Imagina Deus. Ele ama. Mas ele olha individualmente para nós, né? Ele deseja receber isso individualmente de cada um de nós. E é isso que faz a diferença, né? Então, louvado seja Deus, né? Que nós não somos uma dúzia de laranja da feira, mas cada um de nós é importante e precioso aos olhos de Deus. E, bom, vamos lá. E tem outro louvor, né? Que não é só aquilo que nós fazemos com os lábios, com a nossa fala, com a nossa voz, são as atitudes, versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, olha só, ele estava falando do sacerdote no templo, né? E aí ele fala do nosso altar, a cruz, e aí ele está falando dos nossos sacrifícios, sacrifício de louvor, e aqui, repartir, fazer o bem. Então, todas as boas obras, né? Lembra o que Efésios 2:9 fala? Que nós, 8 fala que nós somos salvos pela graça por meio da fé, né? Não por obras, para que ninguém se glorie. E aí no 10 fala, né? Porque nós somos a criação de Deus, né? Em Cristo Jesus, feitos para andarmos nas boas obras que Ele preparou de antemão para nós. Então, Deus ele já preparou todas as boas obras para nós. Nós só temos que ser obedientes e caminhar nessas boas obras que o Senhor preparou. Então, não tenho nem como me gloriar nas boas obras, porque Deus as preparou. Deus me deu os recursos, Deus me deu a graça, Deus me deu a fé, a coragem, a ousadia, tudo que eu posso fazer de boa obra para abençoar o meu irmão, para abençoar outra pessoa, foi Deus que me deu. Ele preparou de antemão para mim. A minha obediência, o meu papel é caminhar nessa obediência e fazer o que Deus me manda fazer. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos também demonstrando, né, na nossa corrida de fé, esse sacrifício de adoração a Deus. Deus está sendo glorificado e Deus está fazendo a sua obra através do seu povo. Então, glória a Deus. Versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Novamente, ele vai falar dos líderes aqui. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Como eu já falei disso, não preciso me ater por muito tempo. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. É claro, ele apela, né? Não cansem, né, seus líderes, né? Sejam pessoas obedientes, sejam pessoas, né, maduras, né? Vamos lá, vamos crescer todo mundo, né? Porque você vai tornar o trabalho dele mais difícil. Em outras palavras, é isso, né? Você tem que fazer com que o trabalho dele seja uma alegria e não um peso, porque isso não seria proveitoso para você, né? É bem lógico, né? Muito bem. Agora o versículo 18 e 19. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Então, não sei se ele estava preso, né, o que estava acontecendo com quem escreveu a carta aos Hebreus, mas certamente ele estava sofrendo algum tipo de perseguição e estava longe desses irmãos, né? Então ele pede oração. E é tão bom, né, quando os líderes pedem oração, e eu quero aproveitar o ensejo, né, e pedir oração. Por favor, orem por mim, né? Orem por mim. Orem sempre que lembrarem. Eu preciso de muita oração, né? Muita oração mesmo, né? E, e é assim. Há momentos de lutas e há momentos de grandes lutas, né? E assim, quando você não está num, você está no outro, né? Pelo menos eu, né? Não sei você. Então eu preciso de muita oração. Bom, mas é isso, irmãos. Então ele pede oração e ele fala que espera estar com eles em breve. Né? E é muito lindo quando os líderes pedem oração. É tão bom isso, porque hoje em dia, não tão hoje, mas
Uma das heresias que andava na igreja é que os líderes são triunfalistas, né? Nunca ficam doentes, nunca ficam em necessidade, nunca passam é, é, problema nenhum, né? Isso não é real, tá? Isso não é verdade. Pelo menos na minha vida nunca foi, né? Então, assim, vamos focar na palavra de Deus, né? E orar por todos os irmãos, né? Isso agrada a Deus. Versículo 20. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, ele vai concluir essa oração no 21. No 19 ele pede oração, no 20 e 21 ele ora pelos irmãos. E a oração dele é linda, né? Ele reúne aqui tudo que ele usou ao longo da carta. Ele fala que o Deus da paz, né, que pelo sangue da aliança eterna, que é essa aliança de Jesus, baseada no sangue de Cristo e não mais na lei, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Então, o Senhor, ele é o grande pastor. Ele é o grande pastor porque ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele é o grande pastor porque ainda hoje dos céus ele ora, intercede por nós, suas ovelhas, e ele prometeu voltar. E ele é aquele que fala que ninguém pode tirar uma das ovelhinhas dele da mão dele. Louvado seja o Senhor. Então, se você é ovelha do Senhor, você tem a segurança de que ele segura você. Às vezes os ventos vêm e você acha, agora que eu vou, né? Mas o Senhor, ele te segura. Ele prometeu te segurar até o fim. Ele é o bom pastor. Amém? Ele é o grande pastor, irmãos. Não tem igual. Não há outro igual a ele. E o autor, ele faz questão de falar isso. Aí no 21 ele completa que o grande pastor os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Esse aperfeiçoar, amadurecer, é o tornar completo. É uma palavra muito usada no Novo Testamento, né? Esse aperfeiçoar. E é uma obra que o próprio Espírito Santo faz em nós. Ele está nos moldando, nos aperfeiçoando, né? Existe aqui, eu poderia dizer, é a mesma palavra, eu vou ler rapidamente, tá? Era uma palavra muito conhecida por quem estava lendo, recebendo a carta, era a palavra katardizo, do grego, e ela significa o seguinte: colocar no lugar um osso fraturado. Então, é quando você coloca no lugar alguma coisa que foi quebrada, você restaura, você torna completa, você torna ela inteira, né? É esse o sentido, né? Todos nós somos quebrados, né? E o Senhor, ele é aquele que nos junta, né? Que nos torna inteiro, que nos, que nos cura, né? Que nos salva, que nos restaura, né? Que nos aperfeiçoa. Então, é esse o sentido, tá bom? Mas era usado para os marinheiros que queriam preparar um navio para a viagem, para o soldado que equipava um exército para a batalha, e para o pescador que remendava uma rede rasgada. Então, haviam várias aplicações que era sempre de tornar alguma coisa completa. Tá bom? Só para você entender isso, que o Senhor, ele promete que um dia nós vamos ser como ele é. E você não pode esquecer disso. Tá bom? Versículo 22. Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação, na verdade que lhes escrevi é pouco. Bom, ele escreveu 13 capítulos e foram longos, tá? A gente passou aí bastante tempo estudando essas palavras, mas ele acha que foi pouco. Deve ter sido Paulo mesmo, eu acho que foi Paulo. Ele acha que foi pouco, né? Tá bom. Se ele acha assim, glória a Deus. E ele fala, né? Eu espero que vocês suportem a minha palavra de exortação, porque o coração dele é aquele coração apaixonado pelo Senhor e pelos irmãos. Então é aquele coração assim: você vai dar certo e vai dar certo. Não tem opção de dar errado, entendeu? Então ele exorta com essa fé, com esse coração, entendeu? Você vai ser, vou pôr esse osso no lugar agora. Esse osso vai ser restaurado e vai ser agora, né? Você não vai fugir não, né? Então, ele pede que eles suportem essa exortação, né, esse chamado que ele dá
aos irmãos. Aí o versículo 23 ele fala: quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Então ele lembra os irmãos do irmão Timóteo. É interessante, né? Geralmente Paulo é quem falava muito de Timóteo, né? Eram seus discípulos, né? Aprendizes. Obrigado. Se hidrata. Acho que é isso, Marquinhos. Acho que falta água. Está quase saindo água de mim. Vou beber. Obrigado. Então é isso, irmãos. Olha, eu não sei se esses irmãos conheciam bem Timóteo, mas o autor fala que Timóteo foi posto em liberdade. Nenhuma outra carta falava da prisão de Timóteo. Mas o autor fala que assim que Timóteo chegar, ele vai visitá-los com ele. É interessante essa observação. Versículo 24. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhes enviam saudações. Então, ele, finalizando a carta, ele já falou, né, bastante coisas agora nessa parte final que ele não queria terminar a carta sem falar. E agora no versículo 24 ele saúda todos os líderes e a todos os santos, né? Pela terceira vez nesse capítulo ele fala dos líderes. E aí ele manda saudações dos que estão na Itália, provavelmente em Roma, né? Talvez ele esteja escrevendo de Roma, né? Ou apenas se refere aos irmãos, né, em Roma, mandando saudações para esses irmãos. E o versículo 25, a graça seja com todos vocês. Então, é o modo perfeito para concluir essa carta, né? Que a graça seja com vocês, né? Os judeus saudavam com a paz, né? Os gregos com a graça, e Paulo usava graça e paz, né? E para os pastores, graça, paz e misericórdia, né? E se lê Timóteo e Tito, é assim que Paulo cumprimenta eles. Mas esse o autor aí que termina, né, que a graça seja com todos vocês. E que bênção, né? Que coisa mais propícia, né? Poder concluir essa carta tão fantástica, tão maravilhosa com a graça de Deus. Esse favor imerecido, né? Que nós devemos ser fortalecidos e nunca abandonar. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor? Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Confesso, Deus, eu não entendo toda a luta espiritual dessa noite, Senhor. Eu não entendo a razão da suadeira mas uma coisa, Senhor, eu sei. Tu amas o teu povo, Senhor. E o teu coração, o teu desejo é que essa mensagem perfure cada coração. Que essa mensagem, Deus, possa ficar em cada mente, em cada vida, Senhor, no mais profundo do nosso ser, que nós não esqueçamos, ó Deus, da tua palavra, Pai. E eu oro, Deus, que essa palavra cumpra o propósito pelo qual o Senhor a enviou. Nos purifique, nos santifique, nos corrija, nos instrua, Senhor, nos capacite para toda boa obra, Senhor. Gere em nós fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Senhor. Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor. Senhor, que viagem maravilhosa foi percorrer, ó Deus, as páginas desse livro como igreja. Senhor, quantas lições, quantos aprendizados, Senhor, quantas exortações de amor, Senhor. Obrigado, Deus, por cada repreensão. Obrigado, Deus, por todo o teu cuidado, o teu zelo, de não nos deixar, ó Deus, nos desviar da tua verdade, Senhor. Tu és o bom pastor, ó Deus, a tua vara e o teu cajado nos protegem, Senhor. Oh Deus, como é bom, oh Deus, como é bom ser disciplinado com a tua vara, Senhor. Como é bom esse cuidado, Senhor. Como é bom saber que nós não vamos ser esquecidos e abandonados ao léu, que nós não vamos, ó Deus, ser negligenciados, Senhor. E não existe, ó Deus, abismo tão profundo que a tua vara, Deus, não chegue, o teu cajado não chegue e não nos traga de volta para ti, Senhor. Tu és o bom pastor, Senhor. Tu és o bom pastor. Jesus, tu és o nosso amado Senhor.
Deus, nós queremos te adorar, te bendizer, te glorificar. Deus, como nós aprendemos a te oferecer, ó Deus, o nosso sacrifício de louvor. Senhor, queremos adorar o teu nome, Senhor. Queremos dizer palavras bonitas, Senhor, que cabem bem a ti, Senhor, que combinam contigo, Senhor. Que tu és santo, que tu és bom, que tu és maravilhoso, que tu és justo, perdoador, compassivo, conselheiro, amigo, fiel, Senhor, longânimo, Senhor, paciente, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, que cada coração, de forma muito espontânea, Senhor, possa te adorar com tudo que tem, com tudo que está lá dentro, Senhor. Quantos livramentos o Senhor nos deu esse ano, Senhor. Oh Deus, como nós somos gratos, Senhor. Oh Deus, quantas maravilhas o Senhor tem feito por nós, Senhor. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, nós te glorificamos, Senhor. Recebe, Pai, a nossa gratidão essa hora. Em nome de Jesus.